Bom, pessoal, vamos lá então, retomando a aula. Quanto a gente estava falando sobre aspectos e impactos, né? Cita então mais um aspecto além do consumo de óleo na nossa atividade. Uhum. Não Começou. consegui ouvir. Ah, gente, a gente consome tanta coisa, a gente gera tanta coisa. Sei lá, contaminação Água? do solo, do ar, das águas. A parte de contaminação, ela é impacto, tá? Que ela é um impacto que vem da onde? Vem da geração de alguma coisa. Por exemplo, quando eu gero resíduos, o impacto é a contaminação do solo, da água, entendeu? Certo. Então a gente consome óleo, a gente consome mais o quê? Energia elétrica. Pneu, Isso, energia. Consumo do que mais? pneu, Diesel. Pneu. O diesel a gente considerou ali o óleo, né? Mas vamos botar diesel, não tem problema. Diesel, tá ótimo. O que o consumo de óleo causa no meio ambiente? O que ele causa de Poluição? impacto? Poluição, né? Principalmente. Se eu consumir o óleo, eu estou poluindo? Ou será que se eu vou estar poluindo se eu gerar o resíduo pelo uso do óleo? Entendeu? Tipo, eu usei o óleo e aí eu gerei um resíduo contaminado porque eu usei o óleo. Essa geração de resíduo contaminado, que também é um aspecto que eu vou considerar aqui, que a geração de resíduos é um baita de um aspecto que a gente gera. Buscando. A Siri está falando aqui. Ó, a geração de resíduos, ela é um aspecto, tá? Então, a geração de resíduos, ela causa essa contaminação. Na nossa matriz de aspecto e impacto, a gente inclusive classifica esses resíduos. A gente diz quando que é resíduo classe 1, quando que é o perigoso, quando que é classe 2, que é quando não é perigoso. E a gente gera, não só a geração do resíduo, mas quando a gente fala do ciclo de vida inteiro, a gente considera a geração do resíduo, a coleta dele, o transporte dele e a destinação final dele. E qual é o impacto para cada processo desse? Tá vendo como é fácil chegar em 2000? Que tu vai abrindo, né? Tem muito aspecto de impacto ambiental. Agora, quando a gente consome um recurso, seja ele óleo, energia, pneu ou diesel, como vocês falaram, o que a gente está gerando de impacto maior aí? É a diminuição de recursos naturais, né? Tudo isso é recurso escasso. Então, se a gente está consumindo, o impacto direto do consumo é a redução de recursos naturais. Entenderam a diferença? Sim. Não? sim, Então, seria isso, tá? Se eu estou consumindo, eu estou reduzindo, diminuindo os recursos da natureza. Se eu estou gerando um resíduo por causa daquele meu consumo, eu estou eu estou causando uma contaminação como impacto, certo? E aí isso vai acontecer ou não, dependendo do controle ambiental que eu tiver, ok? Vamos pensar que esses aspectos, esses impactos todos que foram citados, sejam do processo de extração. Só extração, tá? Não estou considerando beneficiamento, não estou considerando almoxarifado, nada. É só extração. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui. Vamos classificar, então. Vamos considerar só óleo e energia para não ficar muito extenso, tá? O consumo de óleo na extração. Quanto à situação operacional dele, ele é uma situação normal, anormal ou emergencial? Faz parte do nosso dia a dia? É normal?
Normal, é normal da nossa operação, o consumo de óleo. A incidência dele, ou seja, o aspecto, ele é direto da nossa operação ou ele é indireto? Direto? Direto? Direto, isso mesmo. Quando que ele seria indireto? Por exemplo, quando eu falo de geração de resíduos, ele é direto, mas o destino final dele é indireto, entendeu? Já não cabe mais a gente. A gente tem corresponsabilidade, mas é uma outra empresa que assume a responsabilidade mesmo. Então, para nós ele seria indireto, enquanto que o consumo é direto. A orientação, esse consumo de óleo, ele é benéfico ou adverso para o meio ambiente? Ele é bom Adverso? ou ruim? Ruim. Ruim, adverso. A temporalidade dele, ele é um aspecto passado, ele é um aspecto atual ou ele é um aspecto futuro? Na minha opinião, atual. futuro. Como? Fala, gente. Futuro atual. É os dois Para juntos. mim ele é atual e futuro, né? Ele é atual. Assim, se ele se enquadra nos três, ele é atual, tá? Porque é uma coisa que a gente usou, a gente usa e a gente vai usar. Então, ele é atual. Vai usar bastante tempo ainda. Isso. Agora sim, ó, quando que é um aspecto futuro? Por exemplo, a gente tem que considerar na nossa matriz de aspecto e impacto, inclusive, o fechamento da mina já. Qual é o impacto que fechar a mina vai causar? Isso é um impacto, é um aspecto futuro, não aconteceu ainda, mas a gente tem que considerar, entenderam? Agora, a abrangência, ele é um aspecto pontual, ou seja, ele ocorre só naquele ponto específico onde ele está. Tipo, se eu estou consumindo, eu estou causando um impacto. Se eu estou consumindo um café aqui, eu estou consumindo ele só na minha mesa, eu estou causando impacto só na minha mesa. Eu estou causando um impacto local, ou seja, que pegue todo o meu apartamento. No caso, né, eu estou consumindo óleo. Eu estou causando um impacto que pegue toda o limite da empresa, ou eu estou causando um impacto que vá além do limite da empresa, se eu consumo esse óleo? É além? Além? Por quê? Porque o óleo não veio da nossa empresa, né? Ele veio de fora. Então a gente está consumindo um recurso da natureza que não está no nosso terreno, está fora. Então é um impacto regional. A gravidade é baixa, média ou alta? Eu consumi esse óleo, eu estou causando um impacto baixo, médio ou alto para o meio ambiente? Alto. Depende. Depende. Médio, eu Bem, acho. por isso que Tipo, se eu consumir só o óleo, não vai ter problema nenhum, mas se eu vazar o óleo em um local que não é para vazar, vai ter uma gravidade alta, né? isso, mas assim, ó, vamos enxergar o vazamento como um outro aspecto. Vazar o óleo é outro aspecto, entendeu? O consumo especificamente, a quantidade de óleo que a extração consome, ela traz uma, sabe, ela é baixa, média ou alta. O quão grave ela é para o meio ambiente? A gente tem que avaliar. Pelo que tu falaste, Média, então, eu acho. pela escassez ali é alta. Mas Porque essa avaliação, a gente gera muito, né? A gente consome muito, aliás, muito óleo. mas a gente tem algum parâmetro para se basear, para dizer que Então, é. aí que entra a complexidade. Na nossa, na nossa IT, a gente descreve certinho, assim, ó, o que é considerado baixo, o que é considerado médio ou o que é considerado alto. A gente tem isso. E aí, eu só não estou lembrada de cabeça agora. Mas o que eu quero dizer é que, tipo, cada empresa tem a sua metodologia, entendeu? Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Não, não tá aqui. Mas eu vou dar uma olhadinha e trago para a próxima aula, para lembrar o que
essa gravidade quer dizer. Mas, se eu não me engano, é tipo, se atinge a comunidade, entendeu? Ou se atinge só a empresa. É nesse sentido, assim. E quanto à frequência ou probabilidade? Ela é baixa, média ou alta? Que a gente consome o óleo. Alta? Alta, altíssima. Para isso também tem regra. O que define baixa, média ou alta? Tipo, alta se acontece todo mês. Isso a nossa metodologia, tá? A alta se acontece todo mês. Média se acontece uma vez a cada 2 meses, vamos supor. A baixa se acontece uma vez ao ano, sabe? Então, vocês vão ter que procurar, quando vocês forem ver os aspectos impactos ambientais, vocês vão ter que pedir qual é o procedimento, qual é a informação documentada que define como que é a classificação de um aspecto ambiental significativo. E aí vocês vão ver como é que a empresa está avaliando, se ela está considerando esses pontos, e aí vocês vão ter que pegar a matriz e avaliar. Vocês vão selecionar, vamos supor, umas 30 linhas daquelas 2.000, ou mais, dependendo do tempo que o auditor tiver, e aí vocês vão avaliar. Será que essa classificação está ok ou não? E começa a questionar, sabe? E quanto à legislação? Existe legislação para o consumo de óleo ou não existe? Sim. Deve existir. Deve existir. Vamos lá. Vamos pensar assim, ó. Para consumir o óleo, existe uma série de regras, de fato, para consumir. Porque o galão tem que ser acompanhado de FISPIC, que é Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico, tem que ter controle de validade daquele óleo. Tem uma série de legislações que precisam ser atendidas, sim, tá? A parte de geração de resíduos, que é um outro aspecto aqui também tem legislação, né? Tem legislação específica para resíduo. Não pode botar resíduo perigoso em qualquer lugar. Tem lei para isso. Tem lei que diz que você tem que mandar para um aterro industrial, né? Então, vocês precisam fazer essa pergunta, assim, existe ou não existe legislação? Aí, se existe, a gente está atendendo ou não está atendendo? Tudo isso vai dando nota, tá, para o aspecto. Tá entendido? Ok. Por isso que a planilha vira aquele monstro, né? Daí, quando a gente monta o sistema de gestão ambiental, parece que, tem várias coisas lá que... é a Aline que inventa, né? Como eu já ouvi de algumas pessoas. Não, é a norma que pede, né? E a gente só tem que atender. Simples assim. Agora, sobre o requisito 613, que são requisitos legais ou outros requisitos. A organização, ela deve determinar e ter acesso aos requisitos legais e outros requisitos relacionados a seus aspectos ambientais. Ela deve determinar como esses requisitos legais e outros requisitos aplicam-se à organização. E tem que levar os requisitos legais e outros requisitos em consideração quando estabelecer, implementar e manter e melhorar continuamente o seu SGA. Resumindo, a gente precisa saber quais requisitos legais a gente tem que atender. E a gente tem que ter eles sempre atualizados. O que a gente faz hoje? A gente tem um contrato com a SATIC. A SATIC tem o papel de estar sempre antenado e se atualizando quanto às novas leis. Então, todo mês eles enviam para a Catarinense e para as outras empresas que pagam eles. Acredito que hoje todas as carboníferas contratam esse serviço deles. Mas o que é feito? Eles mandam mensalmente a matriz de legislação. Ali está dizendo as legislações que foram incluídas, novas, né, se teve alguma inclusão dentro do mês,
se teve alguma modificação de lei ou se teve alguma exclusão. Aí a gente vai avaliar se aquelas alterações que tiveram são aplicáveis ou não à nossa empresa. E daí, se for aplicável, a gente abre um plano de ação para atender e insere ela na nossa matriz de requisitos legais, que vai ser avaliada todo ano. Entendido? Ok. Vamos lá. A organização deve manter informação documentada de seus requisitos legais e outros requisitos. Os requisitos legais e outros requisitos podem resultar em riscos e oportunidades para a organização. Agora, planejamento de ações para abordar os riscos e as oportunidades, tá? A organização deve planejar, tomar ações para abordar os aspectos ambientais significativos, os requisitos legais e outros requisitos, e os riscos e oportunidades identificados lá no 611, né, que é a parte de generalidades, onde a gente aborda os riscos e as oportunidades. Então, a gente precisa tomar ação, né, sobre o que a gente vai fazer em relação aos aspectos ambientais significativos, que foi o que eu falei com vocês antes, que é para controlar, como que a gente controla esses aspectos ambientais, né, quais são as nossas ações em cima dos aspectos ambientais significativos, quais são as nossas ações para abordar os nossos requisitos legais e outros requisitos, que no caso, como eu falei, quando tem alguma alteração de legislação, a gente tem que abrir um plano de ação para atender aquela lei. Né? E daí, mesmo que atenda, a gente tem que colocar aquela lei nova na nossa matriz maior de legislação, onde todo ano a gente vai estar vendo se a gente continua atendendo aquela lei ou não. E a gente tem mais de 500 requisitos legais, para terem uma ideia. Riscos e oportunidades. Então, quando a gente identifica os nossos riscos e oportunidades, quando a gente termina o SWOT lá, que gera uma série de riscos e oportunidades, por exemplo, a gente bota isso numa matriz de gerenciamento de riscos e oportunidades. E ali a gente tem que dizer como que a gente vai fazer para atacar aquele risco e aquela oportunidade. Aí é o 5W2H, assim, um plano de ação simples. Quem vai fazer o quê, até quando que tem que fazer, entendeu? É isso aí, como que é o nosso plano de ação. A organização deve planejar como integrar e implementar as ações nos processos de seu SGA ou outros processos de negócio. E também tem que planejar como é que vai avaliar a eficácia das ações. Então, não basta a gente fazer um plano de ação. A gente tem que evidenciar que a gente avalia a eficácia daquela ação. Então, quando vocês forem auditar, vocês vão ver o plano de ação, e o plano de ação ele só fecha quando tem análise da eficácia de cada ação. Senão, se ele não tem acompanhamento, se ele não tem avaliação de eficácia, tu não sabe se tu resolveu ou não o problema. Ao planejar as ações, a organização deve considerar suas opções tecnológicas e seus requisitos financeiros, operacionais e de negócios. Então, tu não pode criar um plano de ação que tu não possa atender porque tu não tem a tecnologia necessária ou o dinheiro necessário ou as pessoas para estar fazendo a operação necessária, né? Então, tem que considerar tudo isso. Não pode ser um plano de ação, como é que se diz? Utópico, que eu não consiga atender, sabe? Tem que ser uma coisa factível. Entendido até ali? Galera dormindo. Né? Tá todo mundo aí, ó. Vamos lá. Quanto aos objetivos ambientais, finalmente a gente foi para a segunda parte do requisito 6, que é o planejamento, que é 6.2, né? Que é objetivos ambientais e planejamento para alcançá-los. Então, o 6.2, ele traz o requisito 621, que é referente a objetivos ambientais. E o 6.2... ele tem o 621, que são os objetivos ambientais,
E ele também tem o 622, que é planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais. Sobre o 621, objetivos ambientais. A organização deve estabelecer objetivos ambientais nas funções e níveis pertinentes, levando em consideração os aspectos ambientais significativos da organização e os requisitos legais e outros requisitos associados, e considerando os seus riscos e oportunidades. Então, a gente precisa estabelecer objetivos ambientais em vários níveis e a gente precisa levar em consideração que a gente está atacando aqueles aspectos ambientais significativos ou os requisitos legais. Então, não pode ser criado objetivo à la vontade, assim. Ele tem que ter um porquê. Os objetivos ambientais, eles devem ser coerentes com a política ambiental. Isso foi falado lá no item da política ambiental, que ela tem que formar uma estrutura que estabeleça, que permita criar objetivos ambientais. Então, consequentemente, os objetivos ambientais, eles têm que ser coerentes com a política. O objetivo ambiental tem que ser mensurável. O que é mensurável, gente? Mensurável é aquilo que eu posso medir. Então, ele tem que ser mensurável. Aí a norma diz ser viável. Mas vocês vão ver que é difícil não ser mensurável. Monitorados. Então, os objetivos ambientais não podem ser criados e largados. A gente precisa monitorar esse objetivo, esses números. Eles têm que ser comunicados, né? Até para que todos se engajem em atingir esse objetivo. E eles têm que ser atualizados como apropriado. Quando é que tu vai ver que o objetivo ambiental precisa ser atualizado? Geralmente, é lá na análise crítica, quando tu vai fazer análise crítica com a alta direção, onde tu faz um resumo de como foi o teu desempenho do sistema de gestão ambiental. E ali, vocês... é o momento da gente reavaliar, inclusive, os objetivos. Então, nesse momento, pode ser um bom momento de ele ser atualizado. A organização deve manter informação documentada sobre os objetivos ambientais. Então, quando vocês forem auditar isso, vocês têm que procurar. Onde é que vocês estabelecem os objetivos? E aí, o auditado vai mostrar. Tá aqui os nossos objetivos, é assim que a gente monitora, é assim que a gente comunica, sabe? É isso aí. 622. Planejamento de ações para alcançar os objetivos ambientais. Então, assim como as outras falas, né, exigências sobre as ações, para os objetivos não é diferente. Tá? A gente precisa também fazer um plano de ação. E a norma pede o seguinte: ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização deve determinar o que será feito, que recursos serão requeridos, quem será o responsável, quando isso será concluído e como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos seus objetivos ambientais mensuráveis. Então, o que quer dizer, gente? Isso é um planejamento, né? Quem é que vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai construir um cenário para atingir um objetivo ambiental? E a norma, ela dá mastigado isso. Tem que, se tu coloca o que vai ser feito, mas tu não diz quem, já é uma não conformidade. Se tu coloca o que vai ser feito, mas não diz quem que vai ser o responsável, ou qual é o recurso que tem que ter para que aquela ação ocorra, também é uma não conformidade. Se tu não coloca prazo, também é uma não conformidade. Entende como é fácil pegar não conformidade? Cada linha de um requisito da norma, se tu não cumpre, é uma não conformidade. A organização deve considerar como as ações para alcançar seus objetivos ambientais podem ser integradas aos processos de negócios da organização. Vamos para a atividade para não dormir? Vamos. Vamos lá. Vamos construir um objetivo ambiental aqui agora. Crie um objetivo ambiental para a nossa empresa com a respectiva meta. Vamos fazer uma coisa mais dinâmica, porque para a gente não se perder.
Vamos lá. Vamos pensar, cada um que está aqui, pense no seu setor específico, na sua própria função. Pensem em um objetivo ambiental para a função de vocês. Tipo, o que que vocês melhorariam no setor de vocês? Uma coisinha só. Em 2020, o que que vocês mudariam até dezembro de 2020? Que número que vocês gostariam de melhorar, assim? Redução do consumo de óleo. Perfeito. Redução do consumo de óleo. Tens ideia de quanto consome hoje? 80 litros. Quanto? 80 litros. 80 litros. Por dia. Por hora, né? Por hora, né? Por dia, por dia. 80 litros por dia para todos os setores, Rudi? Não, só o minerador, né? Só para o Ô, minerador. louco. Só o Pô, minerador, é. se for para começar a entregar aí, então nós vamos falar ainda. Não. É só para a gente ter uma ideia. Olha só, vamos lá. Redução do consumo de óleo. Então, a gente tem que ter o dado de hoje. Vamos lá, é 80 litros por dia. Isso. Quanto que a gente gostaria de reduzir até dezembro de 2020? Quantos por cento? 50%. 50%. Olha, ousada essa meta. Mas é uma meta. Entendem? Tipo, isso é um objetivo ambiental. Aí, o auditor, no caso vocês, ano que vem, vocês vão chegar e perguntar, tá, mas vem cá, tu quer reduzir 50%. Da onde que tu tirou esse número? Por que 50%? Aí tu vai ter que se justificar. Não, porque é com 50% a menos que a gente consegue manter o nosso setor saudável financeiramente. Ou a gente pegou a média dos anos anteriores. Por exemplo, a gente contou quanto que era gasto por mês desde 2017 e a gente viu que é possível trabalhar com 50% a menos. Então, é uma meta factível. Dá para alcançar. Beleza? Vocês têm que ter domínio, vocês têm que ter propriedade de dizer da onde que vem aquele objetivo. Sabe? E isso vocês vão buscar quando for auditar também. Vamos lá, Cafu. Hoje não tem Borghetti para te defender, Cafu. Eu queria reduzir o consumo de pneu, mas em específico a gente fala em consumo, né? Mas a gente batalha bastante a questão do cuidado também, né? Pneu cortado, assim, né? Uhum. Então, se eu reduzisse, vou falar em 50% também, aí me sobraria talvez 3 até 4 pneus aí por mês. Vem, ó. Então tá, 50% também. 51. Aí assim, ó, 50%. quando vocês forem estabelecer meta, vocês têm que estabelecer uma meta também que não seja frustrante para vocês se não atingir, Sim. né? Tipo, 50% é uma meta ousadíssima, é muito difícil. Então, considera aí, sei lá, tem que fazer as contas, mas vamos botar aí 20%. Vamos reduzir 20% em 2020, mas vamos projetar reduzir mais 20% em 2021. Sabe? E aí a gente vai conseguindo trabalhar de uma forma que vocês tenham um desafio de conseguir atingir a meta, mas que seja factível, né? Que vocês consigam fazer, porque se não alcançar isso é muito frustrante. Mas é legal. Aline, essa minha meta aí eu tenho que contar com sorte, com a colaboração de muita gente, né? Não necessariamente, Cafu. Ano passado a gente fez uma ação que até queria ver como é que isso se espelhou, assim, que eu não vi como é que foi a reação da ação. O que foi feito? Tinha um consumo muito grande de pneu, o Rudi está até ciente, a gente foi até visitar a Expresso Forquilinha, né, Rudi? Uhum. E aí o consumo de pneu estava muito grande. Aí o que a gente fez? Os pneus que a FF levava, a gente começou a cortar, rasgar o pneu. Porque se ele já está inservível, né, os que são inservíveis, óbvio,
Se ele já está inservível, então o que ele quer com o pneu? Não precisa mais levar. E aí, até é legal ver se isso ajudou a reduzir ou não o consumo de pneu. Vocês sabem me dizer? Cafu? Eu acredito que ainda não é o. Eu acho que ainda acho que fazendo isso aí ele não Não atingiu? reduziu muito. Eu acredito que o que a gente que vai ajudar a consumir mesmo o consumo mesmo eu falei em nosso cuidado, né? 50%, mas é muito, mas depende de muita coisa para a gente reduzir esse. Então, se a gente reduzir aí um 20%, 15% aí, no nosso cuidado lá no subsolo, já é de bom tamanho. A gente depende muito da área onde a gente está, do cuidado da operação, é muitas pessoas envolvidas com muitas marcas para a gente reduzir isso ali. Sim. E Ô, também a gente também Cafu, depende um pouquinho da questão ali tivemos bastante problema aí com recap esses 15 dias atrás. Esses dias para cá, não tem? Daí acabou pneus seminovos, acabou caindo 2, 3 recaps. Então é um pneu que estava para ser usado em uma máquina, que hoje fez falta, ontem fez falta, hoje chegou. uhum. Então, e o fornecedor não tem dado uma resposta, ele só diz que o nosso problema é o nosso pneu que está mal calibrado, é isso, aquilo, mas ele nunca pagou um pneu para nós. De É, dizer, não, hoje vocês estão certos. Ele nunca fez isso. entendi. Ô, Cafu, E isso serve nós para estamos cobrando. todo mundo também. Quando a gente for estabelecer um objetivo, e a gente vai precisar fazer isso agora também, não digo agora no curso, né? Mas passando o curso, a gente precisa juntar as pessoas e redesenhar os nossos objetivos ambientais. E aí, vamos supor, a gente tem o objetivo de reduzir o consumo de pneu, como tu falou. A gente vai chamar todo mundo que é envolvido no uso de pneu, vai botar numa sala e nós vamos desenhar o plano de ação juntos. O que nós vamos fazer para conseguir reduzir esse consumo? Entende? Que daí a gente começa a criar comprometimento, que as pessoas vão ter que responder por cada ação. Tipo, ó, fulano, o que tu tem que fazer? Ciclano, o que tu tem que fazer? Qual é o prazo? Quem é que vai acompanhar? O Cafu vai acompanhar. Entendeu? Então, é nesse sentido, assim, a gente precisa comunicar para poder engajar as pessoas. Mas tá Certo. ótimo. Eli, Oi, o que tu teria como objetivo no teu setor? lixo eletrônico, eu acho. A gente Ótimo. não tem ainda, né? A gente não tem nenhum dado. Seria uma coisa. Não, tudo que lixo eletrônico que a gente tem, a gente leva lá pro Mota. Bota lá dentro daquela casinha e deixa lá. O objetivo seria um gerenciamento do lixo eletrônico? É, talvez conseguir um descarte adequado, alguma coisa desse tipo. Na elétrica A tem gente bastante. consegue vender lixo eletrônico? Ou até a venda, às vezes, né? Dá pra gente pesquisar alguma coisa, ou talvez até uma empresa que viesse buscar, porque tipo, a gente tem coisa queimada, tem monitor queimado, tem CPU antigo, tipo lá da idade da pedra, sabe? Tá tudo lá no Mota jogado e lá ocupando espaço, né? Olá, eu não daria para Então, aproveitar esses lixos eletrônicos de alguma forma? O que tem na elétrica ali, tipo, a gente sucateia os componentes que dá, a gente aproveita, mas a maioria também vai fora, tipo aquelas lanternas, tem muitas lanternas ali que estão tudo ali esperando para ser descartada, Ou mas não ele, tem um local adequado. e quando queima alguma coisa ali, tu manda para elétrica ou vai direto pro Mota? vai direto pro Mota. Queima um monitor, vai direto pro Mota. Ó, o Tipo, que a uma gente CPU poderia que estar queimou, uma fazendo impressora. então é começar a passar para a elétrica para avaliar se não dá para recuperar alguma coisa. Não digo reaproveitar o produto O como um novo equipamento, mas monitor, mas as tipo, peças. tem coisa assim que tipo passa por ali que tipo a gente sabe, vamos supor, numa impressora, não vai ter nada que eles vão aproveitar, tipo, às vezes queima um break, eu levo para lá e te falo, tu precisa de alguma coisa, às vezes ele pega transformador que ele usa, bateria, às vezes ele usa para alguma coisa que passa por ali,
Mas isso, tipo, já é feito em coisas que a gente sabe que ele aproveita, né? Uhum. Entendeu? Então, O Lion aí já pode, tipo... seria interessante, se vocês já fazem isso, da gente conseguir começar a registrar isso. Ó, esse mês, o que foi reaproveitado de lixo eletrônico? Sabe? A gente começa a criar indicador disso. Uhum. É, porque, tipo, tem coisa que, se queimou um estabilizador. Aí, tipo, leva lá, dá uma olhadinha, ver se tem como fazer voltar a funcionar. Se não tem, daí, velho, não dá. Pode jogar descartado. Aí ele tira o que ele precisa e eu peço que tu me fala pra jogar lá no moto, lá na casinha lá que tem que fica os lixos eletrônicos. Tá. Agora, ô Lion, quando tu for retirar esses componentes, começa a anotar. Né, quais são os componentes que tu estás reaproveitando? Então, isso seria legal, isso seria um indicador bem interessante. Bem bom. É, tipo, fonte, às vezes tem fonte que tipo, queima bastante o computador, é reaproveitado bastante ao cooler, né? Que tipo, passa, às vezes eles vão lá, pegam o cooler e usam para alguma coisa, para usar na ventilação. Uhum. Ah, ótimo. Isso aí. Boa, E tu, Aline. Lion, diz um objetivo aí do teu setor. Eu acho que o principal seria reduzir o consumo de energia elétrica, né? Uhum. Se a gente conseguisse dimensionar corretamente todos os motores, reduzir, sei lá, diminuir, talvez tem coisa que está sendo, tem motor que está ligado, mas talvez não precisaria estar tanto tempo ligado. Já ia diminuir o consumo de energia. Legal. Essa redução de consumo é um passo importante que poderia ser dado é começar a enxergar por setor. Tipo assim, ó, os setores que vocês conseguem mensurar hoje já começa a fazer essa análise, entendeu? Aquilo que vocês conseguem medir. Vamos supor, diz um setor aí que vocês conseguem medir separado. Oficina? Oficina, perfeito. A oficina consome X energia em quilowatt-hora, né? Aí Isso. começa a monitorar só a oficina. E aí a gente vai conseguindo visualizar os setores separados, sabe? Acho que depois a gente podia criar até alguma dinâmica de disputa entre setores, para ver quem consegue reduzir mais energia, entendeu? Na verdade, a medição, acredito que seja uma só, né, Dalton? Eu acho que, não sei se tem como separar assim para controlar. Não, não dá para separar ali.